Espaço que busca minimizar os impactos na natureza. Então essa ideia de tornar esse condomínio altamente sustentável dentro do que eu pude realizar, que teve no meu alcance, né? Com pesquisas, com congressos, com vários congressos que participei. E a parte de sustentabilidade acho que talvez seja o mais forte. Esse empreendimento foi desenvolvido por 2 empreendedores que desenvolveram inicialmente eles os conceitos voltados para a sustentabilidade e nos procuraram para colaborar então como resolver todos esses aspectos, concatenar todos esses aspectos. Trabalhando a tecnologia em favor do meio ambiente. Junto com o Instituto Ideal, que é uma das maiores referências aqui no Brasil em termos de energia solar, com o professor Ricardo Ritter e toda a sua equipe, então a gente teve um apoio fundamental junto com eles. Existe uma série de aspectos que poucos empreendimentos, infelizmente, ainda no Brasil não têm. Nós, por exemplo, nós temos células fotovoltaicas que ajudam a reforçar o uso da iluminação e energia elétrica comum do condomínio. No programa de hoje, o primeiro condomínio horizontal com microgeração de energia solar no Brasil. O Sustentar está começando agora. A cidade de Florianópolis é pioneira na construção do primeiro condomínio de casas com captação de energia solar no Brasil. O empreendimento foi construído com base nos procedimentos sustentáveis e conta com placas fotovoltaicas. Eu já me criei aqui desde a minha infância, sempre brinquei nesse terreno, sempre tive a minha infância voltada aqui dentro dessa área em especial, né, com a ex-proprietária e tal. E comecei a trabalhar com a minha empresa Comarc há 20 anos, dentro disso executando condomínios na Grande Florianópolis. E aqui eu queria fazer algo diferente de tudo que eu já vi pela cidade, em termos de coisas certas e erradas, mais erradas do que certas, de fazer algo diferente, que pudesse até ser uma nova concepção de se construir e de dar valores às coisas que a gente faz. Esse projeto a gente vem planejando e pensando ele já há mais de 10 anos e principalmente por fazer um condomínio fechado em Florianópolis já é uma coisa que requer tempo, desde todas as licenças ambientais a toda a parte legal do processo, e a gente respeitou muito isso e foi muito além do que a lei diz respeito. A sustentabilidade hoje ela virou meio batida, um marketing verde que se faz, que tudo é sustentável, mas não se comprova. Elas são métodos que no final não são aplicados. E aqui a gente aplicou desde o início até o fim para fazer valer e compor esse conjunto de coisas que temos hoje aqui dentro. Todo o planejamento que a gente fez e desde o início foi pensando talvez isso e culminar no que a gente tem hoje, né? Que é um projeto diferenciado, sustentável, uma região única. Talvez nós que somos da ilha, né, e eu nasci aqui, sei a importância de cada lugar e cada região e talvez o potencial que tem cada região. Isso que eu pelo menos vi muito lá atrás também. Eu sei o quanto que todo o Cacupé, Santana de Lisboa, Sambaqui, eu acho que são regiões que estão muito próximas ao centro, próximas às praias de grande fluxo, de maior importância. Então são regiões que vão naturalmente crescer muito, né? São regiões lindas que talvez a gente como ainda usa pouco, explora pouco. A instalação das placas de captação de energia solar abastece cerca de 80% dos gastos com energia na área comum do empreendimento, sendo que quando há excedente, ela é transferida para a rede pública,
conforme resolução normativa da ANEEL número 482. Junto com o Instituto Ideal, que é uma das maiores referências aqui no Brasil em termos de energia solar, com o professor Ricardo Ritter e toda a sua equipe. Então a gente teve um apoio fundamental junto com eles. Todos os lotes têm essa disposição do melhor aproveitamento solar. A gente fez um estudo específico para cada lote e introduzimos aqui no próprio áreas comuns do condomínio a geração da placa solar, que a gente gera 80% do que consumimos na área comum do condomínio. Tanto eu quanto meu parceiro Luiz, que muitas das ideias aqui são dele, e isso é o grande mérito. A nossa inspiração maior nunca foi na cidade e sim fora, a gente tentando ver o que tem de melhor no mundo e tentando trazer para cá. A hora que a gente compara um pouquinho a ilha com alguns lugares fora, e acho que a gente tem que fazer mais isso e tirar os exemplos bons que tem no mundo acontecendo. A gente vê como a ilha ainda, como Florianópolis, como o Brasil ainda está devagar nesse sentido. Essa evolução é muito lenta no sentido de ver como o potencial que a ilha tem do lado bom disso. O diferencial, acho que praticamente foi tudo. Desde a energia renovável, a gente, antes de sair a resolução da ANEEL em 2002, a 482, que regulamentou essa questão de tu produzir e gerar a tua própria energia, então isso foi um passo que a gente deu grande nessa questão de sustentabilidade. Antes disso eu já estava trabalhando nessa questão da geração de energia. A seguir, além de gerar energia, o espaço conta com gerenciamento de resíduos sólidos. O condomínio conta hoje com 50% de sua área total para a preservação verde. Além de ser o primeiro a gerar energia, também é um dos pioneiros na criação de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Todo o material orgânico abastecerá um sistema de compostagem dentro do próprio condomínio. O adubo gerado é utilizado nos jardins e horta orgânica comunitária, que possui aproximadamente 280 metros quadrados. Está disponível para todos os moradores. As casas fazem sua separação preliminar, a gente leva para um depósito que temos aqui na frente, que ali são tudo separado, a gente armazena esse volume de reciclagem para que as cooperativas possam vir pegar o volume produzido e não o pinga-pinga do dia a dia de querer separar e no final o caminhão, a coleta municipal junta tudo como uma única coisa. Então a gente separou e armazenou esse reciclado, para daí vir pegar um volume completo desse resíduo. Esse empreendimento foi desenvolvido por dois empreendedores que desenvolveram inicialmente eles os conceitos voltados para a sustentabilidade e nos procuraram para colaborar então como resolver todos esses aspectos, concatenar todos esses aspectos. Como ele está na beira do mar, nós procuramos, e com um verde e uns visuais muito significativos, nós procuramos preservar praticamente todas as árvores, fazer com que os lotes e as futuras casas tenham vista para o mar e todos os terrenos relacionados com o movimento do sol, do vento, enfim, as características geográficas que a ilha oferece. E a parte de sustentabilidade que talvez seja mais forte, a gente exemplificando, né, desde energia fotovoltaica para geração de energia elétrica, então a energia elétrica energia do solar, que vira energia elétrica e que abastece a rede pública de energia. Então com isso a gente consegue durante o dia produzir energia, joga na rede, o relógio anda ao contrário e à noite que a gente está consumindo, ok, a gente consome essa energia de volta. E no final do mês a conta quase que fica zerada, principalmente das áreas públicas do condomínio. Então essa ideia de tornar esse condomínio altamente sustentável dentro do que eu pude realizar, que teve no meu alcance, né?
com pesquisas, com congressos, com vários congressos que participei. E a luz veio com uma participação na Rio +20, que foi assim um negócio muito legal, muito que abriu todos os horizontes, né, para a gente entrar nesse mundo. Então aqui dentro a gente trouxe os indicadores, a gente se baseou nos indicadores internacionais de sustentabilidade e aí começou a nascer todo esse processo em todos os seus passos, no tripé da sustentabilidade em si, né, entre energia, água, convivência, vivência das pessoas, introduzir as pessoas dentro desse mundo sustentável e dar a elas esse suporte de como que a gente pode se fazer. Né? Num bom projeto de arquitetura está embutido a consideração sobre os aspectos de sustentabilidade. Tu tem sustentabilidade focando em aproveitamento de novas tecnologias, é uma das formas, mas universalmente, por exemplo, tu analisas como é que é o percentual, vamos dizer, de volume de vento ao longo do ano. O vento vem de diferentes direções. Então, nas casas, tu cria, em geral, possibilidades de ventilação cruzada. Então, no verão, tu não usa tanto ar de condicionado, porque a própria casa se torna mais uma temperatura mais reduzida do que o exterior. Em média, 4, 5 graus ou mais. E da parte de sustentabilidade, acho que o mais importante é a parte da horta orgânica, que é o melhor exemplo do que a gente consegue mostrar no condomínio. Mesmo com o resíduo que a pessoa gera, a gente consegue fazer um processo de reciclagem através de compostagem. Esse compostagem gera adubo que vai para a horta orgânica e que volta para alimentar as famílias que estão no condomínio. Então, realmente fecha o ciclo todo de sustentabilidade muito bem exemplificado, né? Além de ter feito uma horta no formato de uma mandala, que já por si só é lindo, então tem todo esse lado, a comprovação da sustentabilidade na prática, né? Muito mais do que você vê, é muito cultural e educativo para as próprias crianças que estão dentro do condomínio. Isso o projeto tem que propiciar, se tu não te preocupares com isso, analisar como é que pode ser feito esse trajeto da ventilação cruzada, a casa vai aquecer demais no verão. Ao mesmo tempo, no inverno, tu procura fazer com que o sol penetre nos principais cômodos da casa, não só por aspecto de higienização, como também de aquecimento. E isso é desenvolvido, existem técnicas no próprio projeto, existem formas, é uma coisa científica, de formas que tu, sabendo o ângulo que o sol está no inverno ou no verão tu não deixa ele entrar, então tu cria beirados, telhados que se estendem, sacadas que protegem, ou então mesmo lâminas que fazem com que o sol não penetre no verão, de formas que então tu combina o ar se deslocando com o sol não entrando, então a casa tende a ficar uma temperatura muito mais agradável no seu interior. E isso é naturalmente, o projeto pode combinar isso. A questão da água também, eu dou muito valor à água, essa questão de se usar água potável para fins não nobres, eu acho isso uma coisa muito retrocessa que não faz sentido no mundo de hoje. Né? Hoje 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, então temos estudos assim que são muito preocupantes. Assim, se a gente não tomar essas atitudes hoje, vai sofrer lá na frente. Então a água a gente deu esse valor grande, temos um reservatório de 50 mil litros de água potável, todas as casas vão fazer a sua captação de água para usos não nobres, né? No caso de jardim, vasos sanitários, enfim. As torneiras a gente tem um sistema de acionamento específico com a abertura só pelo zelador e tal, para as crianças não terem contato com essa água de reuso. No inverno, ao contrário, tu quer fazer com que o sol penetre, não é? E aí então tu tem que ter um conjunto de esquadrias e de ambientes em que, dependendo do dia, a pessoa se localiza numa parte ou protegida do vento, onde o sol bate para ficar mais quente no inverno, áreas mais frias, tu joga em geral a parte de serviços, cozinha, banheiro, locais que a família em geral não fica tanto tempo no dia.
Então é uma combinação que tu combina as questões das funções com as características da geografia. A questão dos resíduos, dentro do tripé também da sustentabilidade entre energia, água e resíduo sólido, é um outro passo fundamental. Florianópolis é uma das capitais assim, que não tem o menor incentivo a essa questão dos resíduos produzidos, tanto na construção civil, que é uma coisa que não dá para se ver dessa forma ainda, quanto nos lixos domésticos, né? Então aqui a gente teve todo um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, para conduzir essa forma. Tu pega a carta também de temperaturas da cidade e é bem diferente. O nosso escritório, por exemplo, nós atuamos por todo o Brasil. Então, nós já fizemos projeto em Natal, no Rio Grande do Norte, Brasília, interior de São Paulo. Goiás é totalmente diferente. Hoje, passando isso para as pessoas, assim, se vê que a coisa, cada ano está mudando mais. As pessoas estão florescendo para isso, né? Estão querendo mais esse tipo de conceito. É uma necessidade que a gente tem para o mundo atual, para as questões de responsabilidade, cada um ser responsável pelo aquilo que faz, que produz. E o legado que a gente deixa, né? Essa pegada sustentável começa dentro de cada um, então não tem como ser diferente. Então eu procurei trazer aqui esse incentivo e hoje vi que realmente amadureceu e é isso que eu vou estar sempre procurando fazer. No próximo bloco, os moradores devem seguir normas para manter os objetivos de baixo impacto do condomínio. O condomínio possui o manual do proprietário, com todos os procedimentos para a adoção de práticas sustentáveis. Outra coisa também que leva a criar essa eficácia de todo esse processo é a vivência das pessoas aqui dentro. O lago, como vocês podem ver, foi para trazer essa questão de água, fogo, como a gente tem um fogo de chão, né? Para fazer aquela reunião das pessoas, conversarem, debater. Enfim, temos um mirante que faz essa coisa de contemplar o belo, contemplar essa natureza que nós temos aqui ao entorno. Então as pessoas são muito introduzidas dentro desse processo, elas têm tudo o que precisam para vivenciar essa qualidade de vida que Florianópolis tem e a gente possa cada vez mais engrandecer essa ideia. Eu acho que quem vem morar aqui intrinsecamente já traz em si esses valores de valorização da natureza. Ele é um condomínio que oferece tudo que uma pessoa pode ter em termos de comodidade, mas ao mesmo tempo ele é despretensioso. Se você observar, você se sente à vontade aqui. Então isso é bom, ele não distancia você da estrutura interna do condomínio. Ele é muito acolhedor. Aí tu precisa te utilizar da latitude e das regras de movimento do Sol. E aí tu vai conceber, conforme aquela região, como é que se dá esse regime dos ventos, predomínio. Por exemplo, aqui na ilha, 50% dos ventos no ano, em especial depois da 1 da tarde, é o vento nordeste, porque a ilha começa a aquecer durante a manhã e depois do meio-dia, quando ela está aquecida, o calor da ilha começa a irradiar e desloca a massa de ar e então o vento vem de outra direção para substituir esse ar que está subindo. Por isso que, em geral, esse vento aparece depois do meio-dia, porque até o meio-dia ainda a terra não está tão quente. Então isso é muito bonito de ver como a natureza interfere nessas possibilidades, nessas relações, né? E a gente tem que se aproveitar disso com conhecimento científico e com conhecimento empírico, assim, de exercitar, se preocupar com esses elementos e tu incorpora isso no projeto. Os orgânicos a gente trabalha, que também é um outro passo importante aqui dentro do condomínio. A gente trabalha na compostagem, que é levado para a nossa horta orgânica que nós temos no final do condomínio. A gente fez todo um planejamento de horta com medicinais, com folioses, com
com várias hortaliças, né? Sem agrotóxicos, então ela é produzida da forma mais orgânica possível, inclusive com o nutriente do solo, né? Porque orgânica eu imaginava que era não ter agrotóxicos, mas não, ela tem que ser nutrida com as questões do solo em si, né? O que a gente tentou fazer talvez seja o reflexo disso, como mostrar como desenvolvimento com sustentabilidade, que é a vocação natural da ilha, talvez é essa, é turismo, é moradia, é viver bem. Então é isso que a gente tem que tirar de essência do que é de cada cidade, seja o seu potencial. Realmente Florianópolis eu acho que é muito forte isso e é o que a gente tem que fazer melhor. E é possível fazer de uma forma totalmente inteligente e integrada com a natureza. Então que seja, como eu falei, a parte toda sustentabilidade fortíssima, pensado muito nisso, e um condomínio que atendesse os padrões que lá fora começam a ser requeridos, né? No começo foi difícil, cara, foi bem assim, complicado, assim, não tive muito apoio, as questões municipais, essa falta de política de governo para esse tema é muito complicado. A gente entra no processo de aprovação de projeto, tu entra com esses diferenciais e chega dentro dos órgãos públicos, tu debate com quem tem, né, mais poder aquisitivo, mais acesso lá dentro, então o teu projeto fica muito vinculado a qualquer um, tu não tem um diferencial. Esse é um erro na nossa atual administração, de se dar vamos dizer, esse sentido de aprovação ou validar esse tipo de conceito, né, que seja, obviamente, eficaz, né, comprovado e verdadeiro. Nós, pessoalmente, nos dedicamos desde o tempo de estudante a isso, mas a maioria das universidades ensinam esses métodos, apregam. Infelizmente, nem todos os arquitetos acabam incorporando como metodologia de projeto, mas em termos profissionais, eu diria assim que isso está à disposição de todo mundo e deveriam cada vez mais se integrar a essas formas de projetar, né? Porque primeiro tu integra o que é construído pelo ser humano à natureza, então isso é fundamental, e daí tu consegues uma série de coisas relativas à economia de energia, conforto térmico no dia a dia, iluminação, enfim, todas as atividades que o ser humano precisa. Quanto mais tu te relacionar integrando as forças da natureza, melhor. Então esse foi um processo bem assim, complicado para a gente tentar inovar, mas enfim, tive que entrar dentro desse processo burocrático, sem diferenças e sem incentivo para realizar. Confesso até que muitas vezes eu tive quase que desistir, né, em termos dessa demora, dessa dificuldade, dessa falta de apoio, das pessoas acreditarem. Mas não, o meu ideal de vida é esse é uma coisa que eu trago para mim, independente de que isso possa servir como exemplo, ou possa servir como um novo modelo, que é o que eu, né, seria muito legal.